Sondagem de escrita. Devemos ou não devemos fazer? Oi, eu sou Luana Serra e esse é mais um episódio do nosso AlphaFlix. Ultimamente, eu tenho recebido muito esse questionamento a respeito das sondagens. Porque a sondagem é um instrumento que, quando o construtivismo, com foco na alfabetização, chegou no Brasil, e mais especificamente as pesquisas da doutora Emília Ferreira e da Ana Teberoski chegaram, a sondagem foi uma prática que se instalou nas salas de aula brasileiras. Mas hoje ela tem sido questionada sobre se devemos ou não devemos fazer. Então esse vídeo vai ser dividido em duas partes para que eu possa recuperar um pouquinho o que isso significa e chegar até a conclusão de, afinal, para que serve essa sondagem. As pesquisas da psicogênese da língua escrita, que foram capitaneadas pela doutora Emília Ferreira, pela Ana Teberoski, com muitas colaboradoras, ela era uma pesquisa psicolinguística, psicogenética, ou seja, não era uma pesquisa, uma investigação didática. E ela tinha como grande objetivo tentar entender como pensam os sujeitos a respeito do sistema de escrita, de leitura e de escrita, e como que esse pensamento evolui desde o princípio, né? Como é que ele começa, por onde ele começa, e como ele evolui até que esses sujeitos entendam a base alfabética do sistema de escrita, no caso da língua espanhola, porque a pesquisa foi desenvolvida nesta língua, né, investigando os sujeitos falantes desta língua, mas que serviria e que serviu para reflexão de quaisquer sujeitos, de quaisquer lugares do mundo, porque isso seguiu sendo investigado. Então, quando surgiu a gênese dessa pesquisa, ela estava a serviço disso. À medida que as pesquisas foram avançando e outras publicações foram saindo, da própria doutora Emília Ferreira, de várias pesquisadoras que inclusive foram orientandas dela, de muitas companheiras de pesquisa dela, principalmente América Latina, mas também México, Estados Unidos, um pouco Itália, Brasil. A gente conseguiu ver, e inclusive tem um artigo da Mirta Castedo, que eu vou deixar aqui, a referência para que vocês possam ler, que é um artigo bastante interessante e importante, que ela faz um apanhado de todas as pesquisas que foram surgindo, pesquisas, teses e dissertações, né? Ela quis focar nisso porque ela entendia que os artigos são produzidos por essas pesquisadoras, mas ela queria ver as pesquisas feitas por professores, né, por professores que estavam em sala de aula, que estavam próximos das crianças e que usavam as informações com fins didáticos, né, as informações decorrentes dessa pesquisa para aplicação didática em sala de aula, já que na sua origem ela não tinha essa natureza. Mas uma pesquisa psicolinguística e psicogenética, como diz a Mirta Castedo, ela está imbricada com uma pesquisa, com uma investigação didática. Uma coisa não é outra, mas de alguma forma uma alimenta a outra. Então, a investigação psicolinguística, psicogenética da evolução dos níveis conceituais sobre a escrita influenciam nas decisões didáticas, né, nos encaminhamentos que são feitos em sala de aula, e aquilo que acontece em sala de aula também impulsiona novas pesquisas. Então, o que era essa sondagem? A sondagem era uma entrevista com esse sujeito em processo aí de alfabetização, no qual eram ditados para esse sujeito palavras de um mesmo campo semântico, então nomes de animais, materiais escolares, itens de uma festa, enfim, né? Com pelo menos 4 palavras, sendo que se começava a ditar pela palavra maior, então a polissílaba, depois uma trissílaba, uma dissílaba, uma monossílaba, e no início se ditava também uma frase
com uma palavra que foi ditada na lista, com a ideia de ver se havia uma permanência nessa escrita. Se a criança ou o sujeito escreveria nesta frase da mesma forma aquela palavra que ela escreveu na lista. E nessa sondagem, a criança era convidada a escrever, na sequência, ler o que escreveu, para que esse entrevistador pudesse entender esse pensamento. Algumas crianças faziam uma leitura global, né, como a gente chama, ou seja, passando o dedo na palavra sem dividir a palavra em pedaços, que é uma leitura que é característica de crianças num nível conceitual pré-fonetizante, quando ainda não entendem, não sabem que a escrita é a representação dessa fala, e depois a leitura ia avançando para conseguir enxergar pedacinhos dentro da palavra. Então, a criança ia apontando marcas gráficas e relacionando com a fala. E era essa justificativa, essa leitura que a criança fazia da sua própria escrita, com intervenções e perguntas do entrevistador para colocar em xeque esse conhecimento, que conseguia se diagnosticar em que nível conceitual de evolução da escrita a criança se encontrava. Na sequência, nós vamos falar qual o lugar disso na sala de aula.